E eu vou entrevistar uma eleitora aqui, Delfina é o nome dela, e ela acabou de votar aqui na universidade. Eu vou perguntar para ela em quem ela votou e o que ela espera do futuro da Alemanha. Thank you very much, Delfina, for the interview. Who did you vote for today? I voted for the Greens and for the CDU. Ela disse que votou no Partido Verde, no candidato do Partido Verde, e naquela segunda lista no CDU, que é o Partido Democrata Cristão. And why did you decide to split your vote between the Greens and the CDU? Eu perguntando a ela agora por que ela decidiu votar num candidato do Partido Verde, que é mais de centro-esquerda, e como partido no CDU, que é de mais centro-direita. I thought the Greens' policies are really good for this part of Berlin, but I wanted the CDU to also have a stronger voice in Parliament generally. So I think it's a common thing. A lot of people split their votes. Ela votou no candidato do Partido Verde, que é aqui de Berlim, porque ela acha importante as posições desse candidato com relação às políticas ambientais aqui para a capital da Alemanha, mas ela também quer que a CDU tenha um mandato forte. This vote for the CDU is because you are worried about AfD, for example? It's partly yes, it's that. I also think there's a lot of geopolitical and strategic issues that Germany is facing, and I feel like the CDU has a stronger mandate for that. Eu perguntei para ela se ela estava preocupada com a emergência desse partido de ultradireita, o Alternativa para a Alemanha, e por isso ela quer esse mandato mais forte da CDU, que é um partido de centro-direita. Ela disse que, em parte, ela votou por conta disso e também porque ela vê que a Alemanha tem algumas dificuldades geopolíticas, inclusive econômicas, e ela espera que tenha um governo forte. Carol. Até aproveitar, Américo, que você está com a gente para entender como que a população aí da Alemanha está pensando com relação a esse crescimento do partido de ultradireita no país. Na avaliação tua, enquanto analista de internacional, conversando com os moradores, qual que é o potencial de crescimento dessa legenda? Carol, eu conversei com muita gente, vou até aproveitar e perguntar para a Delfina, se você me permite, assim que eu acabar rapidamente essa análise. Just one second, I will come back. Porque eu falei com muita gente por aqui, muitos jovens, pessoas mais idosas, imigrantes, por exemplo, e eles têm uma preocupação com relação à importância da Alemanha, a importância geopolítica. A Alemanha é a principal economia da Europa, a Alemanha é a principal força junto com a França dentro da União Europeia, e os alemães aqui estão preocupados com dois motivos em particular. Em primeiro, a economia, porque eles veem uma recessão crescente no país, eles gostariam que a Alemanha voltasse ao seu auge econômico. Os últimos 2 anos foram anos de crescimento muito fraco, não existe nenhum sinal de que o crescimento vai aumentar este ano. Muitos deles têm uma preocupação também com a imigração. Você pergunta sobre essa emergência dos ultradireitistas da AfD. Eles, assim como a questão da imigração, são muito... é um assunto muito delicado. Se você é a favor da CDU, você é contra a imigração praticamente automaticamente. Todas as pessoas com quem eu conversei, inclusive jovens, me disseram isso. E se você tem restrições ao passado da Alemanha, por exemplo, onde foi o berço do nazismo, existem muitas críticas de que alguns líderes da AfD são conectados com movimentos neonazistas, então você é automaticamente a favor dessa imigração, a favor do crescimento econômico, todos eles são, mas a imigração é um ponto muito, muito forte. Eu vou perguntar para a Delfina sobre isso, se você me permitir. One last question, Delfina, thank you very, very much. My uncle, Elisa, em São Paulo, is asking me to ask you about if you worry about the growth of the AfD and immigration in Germany. I think I do worry about both of those things. I think the AfD is harnessing a lot of anti-immigrant sentiment in Germany, and I think is opposed to a lot of the foundational ideas of the country, of the republic. But at the same time, I think the country needs to do a lot better of dealing with, I think, the migrant community that's been left behind, I think, in some ways. Like in the last couple of weeks, there have been a lot of instances. And I think that's something that a lot of people worry about as well. Ela me disse que ela está preocupada sim com o crescimento da AfD, porque ela acredita que eles são contra os fundamentos principais da Alemanha, uma Alemanha mais democrática, mas ela também tem uma preocupação com os imigrantes, inclusive muitos deles que têm sido deixados para trás. Então ela diz que é preciso ter algum tipo de política para os imigrantes também. Thank you very much, Delfina. Thank you very much. Have a lovely day. Ela então coloca, Carol, numa forma sintética,
O que eu observei aqui falando com muitos alemães, eles têm uma preocupação com o grande número de imigrantes que veio para a Alemanha nos últimos anos. Nós tivemos mais de 1 milhão de imigrantes sírios, por exemplo, que vieram a partir de 2015 para a Alemanha, e também mais recentemente mais de 1.200.000 imigrantes que fugiram da guerra na Ucrânia. Então isso coloca, obviamente, uma pressão muito maior no sistema social. Tanto é que mesmo os partidos mais moderados, não só a AfD, adotaram uma linha um pouco mais dura com relação à imigração no final da campanha aqui na Alemanha, dizendo que é necessário ter políticas que sejam mais claras com relação a quem pode entrar na Alemanha e quem pode continuar na Alemanha. Muitos deles, por exemplo, prometendo expulsar imigrantes que tenham cometido crimes aqui na Alemanha. Mas a Delfina sintetizou muito bem uma parte do sentimento da população, essa preocupação com o crescimento de partidos mais radicalizados, mas também a necessidade de se ter uma organização melhor com relação à imigração. Os eleitores da AfD, com os quais eu conversei, inclusive alguns jovens, são muito claros de que existe um exagero no número de imigrantes aqui na Alemanha. Eles negam, inclusive, algumas críticas, Carol, que são feitas com relação ao partido, de que seria um partido racista ou que teria vínculos com movimentos neonazistas. Eles lembram que eles, eleitores da AfD, não são nada disso. Eles não se acham racistas, não se acham e não têm a menor conexão com o passado nazista. Pelo contrário, são muito críticos, uma boa parte desses eleitores. Nós estamos falando de 20% dos eleitores da Alemanha. Mas eles também dizem que a política alemã é uma política que nesse momento está muito complacente. Você tem uma política que foi dominada nas últimas décadas por dois partidos, o Partido Social Democrata e a CDU, o Partido Democrata Cristão, e que eles não estão conseguindo, neste momento, apresentar respostas para os desafios da Alemanha. Por isso, eles querem uma visão diferente como da alternativa para a Alemanha. O ponto final, só para concluir, Carol, é que nenhum dos partidos vai ter maioria no Bundestag, o parlamento federal da Alemanha. Eles vão ter que criar uma coalizão. Isso é muito comum na política alemã. De certa forma, as regras políticas aqui são feitas dessa forma para forçar coligações partidárias, não deixar que um partido apenas mande completamente na política do país. Mas todos os partidos dizem que não negociariam com a AfD, que não aceitariam o Alternativa para a Alemanha, esse partido de ultradireita, fazendo parte do governo.